Vamos retomar as falas referentes ao discurso de Bolsonaro na ONU. Vamos ver de novo o vídeo, o que vocês acham? Melhor ou vamos direto para a nossa conversa? Eu tenho mais, inclusive, duas informações bastante importantes, mas vamos fazer o seguinte... Vamos ver primeiro de novo aquele vídeo, então, das falas principais de Bolsonaro na ONU, a gente acompanha aqui juntos, e daí eu trago mais informações referentes ao meio ambiente, e daqui a pouquinho, então, a gente conversa com o Luiz Marques, professor do Departamento de História da Unicamp, é isso. Vamos dar uma olhada nas falas de Bolsonaro na ONU. Aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema "Fique em casa" e "A economia a gente vê depois", quase trouxeram o caos social ao país. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca, produziu, como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos e, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo. No campo humanitário e dos direitos humanos, o Brasil vem sendo referência internacional pelo compromisso e pela dedicação no apoio prestado aos refugiados venezuelanos, que chegam ao Brasil a partir da fronteira no estado de Roraima. Seguimos comprometidos com a conclusão dos acordos comerciais firmados entre o Mercosul e a União Europeia e com a Associação Europeia de Livre Comércio. Esses acordos possuem importantes cláusulas que reforçam nossos compromissos com a proteção ambiental. Na América Latina, continuamos trabalhando pela preservação e promoção da ordem democrática como base de sustentação indispensável para o progresso econômico que desejamos. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. Pois é, tem mais duas notícias em relação ao meio ambiente. O presidente Bolsonaro efetivou um militar na presidência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O coronel Fernando César Lorenzini ocupava o cargo de diretor de Planejamento, Administração e Logística, indicado também por Bolsonaro em 2019. E agora, desde agosto, ele ocupava interinamente a presidência do Instituto. Essa efetivação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Uma segunda notícia, o ex-conselheiro de uma das principais entidades ruralistas do país vai comandar a recém-criada Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente. Joaquim Álvaro Pereira Leite foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira durante 23 anos. Essa entidade
é uma das que assinaram uma nota de apoio à gestão de Ricardo Salles, logo depois da divulgação da fala do ministro sobre aproveitar a epidemia da Covid-19 para passar a boiada na área ambiental. Sobre isso tudo, vamos conversar um pouquinho agora com Luiz Marques, professor livre docente do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Oi, professor Luiz, tudo bem com você? Como vai? Você está boa? Um grande prazer estar aqui. Obrigada por nos atender. A gente que agradece por você nos atender novamente. Vamos lá. Bolsonaro fala que o Brasil é um exemplo de preservação do meio ambiente. Só para citar alguns pontos do que foi feito nessa gestão: corte na prevenção de incêndios, demissão de quem aponta desmatamento, desmonte do IBAMA, da fiscalização florestal, paralisação do Fundo Amazônia, corte no combate ao aquecimento global, e agora a gente está assistindo essas queimadas na Amazônia e Pantanal. O que ele quis dizer com isso, professor? Olha, eu acho que nós temos... É bem claro, né? Essa não é uma coisa de hoje, já é uma coisa que já vem desde sempre, faz parte de uma marca registrada dos discursos do Bolsonaro, e não só do Bolsonaro, mas em soma de toda a cúpula governamental. É uma coisa simples, é bem conhecida historicamente, se chama a grande mentira, né? É uma coisa que foi inventada, ou foi muito aperfeiçoada, digamos assim, pelos nazistas, pelo Goebbels, pelo Hitler, se chamava a grande mentira, die große Lüge, né? Die große Lüge. Significava o quê? Exatamente afirmar o contrário da verdade. Basta afirmar o contrário da verdade. Você nunca dá trégua, né, à guerra ideológica, é sempre uma questão ideologizada. Você sempre imputa os próprios erros, os próprios crimes, a própria culpa, a própria responsabilidade aos seus adversários, né? A ideia básica é você repetir com frequência a mesma coisa sempre. E o que está no núcleo da questão é o seguinte: é mais fácil as pessoas acreditarem em uma grande mentira do que em uma pequena mentira, sobretudo se ela é repetida exaustivamente. Então, eu acho que não conseguiria pegar uma frase só do Bolsonaro nesse discurso que tivesse alguma remota relação com a realidade. Não é? Basicamente, essa é a questão. Quer dizer, só que a diferença do Hitler é que o Hitler convenceu muita gente. O Bolsonaro não convence mais ninguém, a não ser o núcleo mínimo dele, aquele núcleo de gente que o apoia cegamente, né, incondicionalmente, seja porque são pessoas que estão lucrando com isso, é uma minoria minúscula, seja pessoas que estão enganadas ou, de alguma maneira, muito frustradas com as crises econômicas de 2014 e 2016 e que ainda depositam alguma esperança de que o Bolsonaro possa, de alguma maneira, reverter a degradação socioeconômica da sociedade brasileira. Eu acho que essas coisas são muito evidentes. Quer dizer, o Bolsonaro não terá, a meu ver, nenhuma chance de manter os níveis de popularidade que ele está até agora exibindo, graças a essa estratégia da grande mentira, porque isso vai ter limites, e os limites são claros, é o arroz com feijão na mesa das pessoas. Então, veja, vamos pegar uma mentira básica no que se refere à questão ambiental, tá certo? Ele imputa ao caboclo e ao índio, né, as queimadas do Pantanal e da Amazônia. Bom, é fato, quer dizer, bom, pega o mapa do Brasil, pega o mapa onde que as florestas estão mais conservadas, mais preservadas, são exatamente as reservas indígenas. Então, qualquer pessoa minimamente informada entende que aquilo lá é uma mentira deslavada, certo? O elogio que ele faz ao agronegócio é um absurdo, é um atentado à verdade, tá certo? Quer dizer, mais de 90% dos incêndios que estão destruindo a Amazônia e o Pantanal são causados pelo agronegócio. Pôr fogo numa floresta não é uma coisa barata, é uma coisa que supõe um enorme equipamento, estrutura financeira. Então, não é o caboclo nem o índio, que nunca fizeram isso. Essa questão do roçado é uma coisa completamente diferente, sempre foi... Aliás, tiveram uma tecnologia secular em relação a isso. Nunca teve associado a questão de incêndios de grande escala, tá certo? O Estadão hoje... não estou falando né? Estou falando do Estadão, um jornal
que é tradicionalmente associado, inclusive, ao agronegócio. Bom, o que ele noticiou hoje é que o Pantanal nunca viveu um período de destruição pelo fogo como o atual. Estou citando, hein? Estou citando. Nunca viveu um período de destruição pelo fogo como o atual. Somados todos os incêndios ocorridos no Pantanal desde janeiro, 2020 já entrou para a história como o mais avassalador desde o início da série histórica medida pelo INPE. Em menos de 9 meses, o Pantanal chega a 16 mil focos de incêndio. Na Amazônia, o Brasil volta a percorrer os mesmos cenários catastróficos. Olha a palavra usada pelo editorial do Estadão. Os mesmos cenários catastróficos do ano passado. Apenas em setembro de 2019, a Amazônia foi engolida por 19.900 focos de incêndio. Em setembro de 2020, nem acabou ainda, né? Já superou a marca de 30 mil pontos identificados de incêndios na Amazônia, né? O volume consolidado em 2020 já ultrapassou os 70 mil focos de queimadas na região, diante dos 89 mil registrados nos 12 meses do ano passado. 2020 vai ser pior do que 2019. Aliás, os dados não ainda consolidados, mas parciais, já mostram claramente que os incêndios em 2020 foram mais numerosos, mais destrutivos do que os de 2019. Essa aqui é a verdade, são fatos, são números, são o que o satélite está dizendo. Não adianta ele falar as pataquadas, as mentiras mais deslavadas. Ele fala o seguinte: a floresta amazônica e o Pantanal, e não apenas, o Cerrado também, a floresta seca da Caatinga também, o semiárido, estão desaparecendo. E isso vai ter consequências absolutamente brutais, não apenas para cada uma dessas regiões, mas para o Brasil todo. E não só para o Brasil todo, mas para o mundo todo. Porque a capacidade que a floresta tem, e que toda essa vegetação do Cerrado e do Pantanal tem de alguma maneira, resfriar o clima do planeta, ou tornar o clima do planeta mais equilibrado, manter os padrões de precipitação, de chuva, que são essenciais para a própria agricultura, tudo isso vai para o beleléu, vai realmente para o inferno. E nós vamos viver agora essas questões cada vez mais rapidamente, nós vamos viver adversidades do ponto de vista da segurança alimentar e hídrica do Brasil cada vez maior, e a culpa tem um nome, chama-se Jair Bolsonaro. Não quero dizer que foi ele que tenha inventado essas questões, mas sob ele, aliás, vamos dizer assim, sob o Temer, sobretudo, nos últimos anos da Dilma, é preciso dizer a verdade, e o Temer, mas com ele a escala aumentou muito mais, nós temos um processo rápido, fulminante de destruição dos biomas brasileiros. Essa é a verdade. Agora, eu tenho os números para isso, né? O resto é discurso na ONU. E Bolsonaro se gaba bastante do agronegócio. Eu já conversei agora com o professor Gilberto Maringoni sobre isso também. Ele diz que o Brasil alimentou 1/6 do mundo agora durante esse momento da pandemia, mas essa exportação, inclusive, está comprometida. Eu tenho informações, por exemplo, de que o parlamento britânico está discutindo a proibição da compra de produtos originados de desmatamento. 2 das 5 maiores redes de supermercado alemães também estão indo no mesmo rumo. Então, assim, começa a se sentir os impactos econômicos desse desmatamento, dessa queimada, e que Bolsonaro continua ignorando. Olha, eu acrescento um recente que saiu hoje no jornal, uma grande rede de supermercados da França, não lembro agora o nome da rede, também agora já está sob o fogo das críticas, não apenas de ambientalistas, mas mesmo de empresas, que estão dizendo: olha, não é possível nós continuarmos cúmplices dessa destruição. E veja, essas grandes redes e esses grandes os governos europeus, veja, eles não têm nenhum apego à natureza, eles não são abraçadores de árvores, eles não são ecologistas, eles estão simplesmente entendendo uma coisa muito clara, que é a seguinte: entre os maiores riscos para os negócios mundiais nos próximos 10 anos, 4 dos 5 maiores riscos identificados estão vinculados à mudança climática, estão vinculados à perda de biodiversidade, e o Brasil tem um tesouro enorme, que é o fato de ter a maior floresta tropical do planeta,
que tem uma função na regulação do clima, na regulação das chuvas, na regulação da biodiversidade, que é fundamental. E nós temos que entender uma coisa muito simples: nós não somos capazes de sobreviver num mundo sem florestas. Nós somos existencialmente dependentes da floresta, das florestas, da manutenção das florestas. E 20% das florestas, da floresta amazônica já foi suprimida por corte raso, foi substituída por pasto ou por plantações. E aí eu queria só falar uma última palavra, que eu acho que é fundamental para a gente entender essa questão, que é o seguinte: veja, o Brasil se transformou, é fato, o Brasil se transformou num dos grandes fornecedores de commodities, né? Soja, carne, etc. Como a gente chama de soft commodities, né? Essas commodities que são vinculadas. É aquilo no que se transformou a antiga alimentação. Hoje virou simplesmente uma espécie de commodity negociados nos mercados futuros. Mas veja bem, o IBGE acabou de publicar hoje, aliás, houve uma nota editorial da Folha de São Paulo a respeito. O IBGE acabou de publicar hoje que entre junho e julho de 2017, entre junho de 2017 e julho de 2018, 37% dos entrevistados, das amostras por domicílio, declararam estar em estado de insegurança alimentar. Então, é uma vergonha absoluta o Brasil ser um dos maiores fornecedores de alimentos no mundo e ter na sua população 37% dos lares pesquisados pelo IBGE declarando insegurança alimentar, sendo que desses 37%, nós temos uma porcentagem relativamente grande de pessoas que declararam que estavam passando fome. Veja, essa é a situação, essa é a realidade. Teria sido de alguma coragem, de alguma hombridade, de alguma sensatez política se o Bolsonaro chegasse ao mundo e dissesse assim: olha, nós temos um grande problema, nós estamos agora com a floresta amazônica numa situação muito difícil, que ele culpasse, e ele teria razão em culpar também os governos anteriores. Não foi ele que começou isso, ele apenas piorou isso. E nós temos que pedir ao mundo ajuda no combate à destruição do nosso patrimônio natural. Teria sido de enorme efeito. Ele teria se resgatado das críticas que seriam feitas e ele podia usar essa estratégia apenas como retórica, continuar fazendo aquilo que ele sempre quer fazer, aquilo que ele quer fazer e fará. Mas nem isso ele é capaz. Por que ele não é capaz? Porque ele tem uma estratégia muito clara. E a estratégia muito clara dele é a guerra ideológica. É mentir sistematicamente de maneira a conseguir manter a faixa de apoio que ele é destinada, porque ele só vai ter essa faixa de apoio, e essa faixa de apoio vai se reduzir cada vez mais. Então, essa é a situação. Quer dizer, nós temos 20% da Amazônia que já foi para o espaço, que já não existe mais. E entre 20% e 25% do desmatamento é a faixa em que a Amazônia começa a transitar mais ou menos abruptamente por uma vegetação não florestal. Isso aí é o que a ciência está mostrando. Então, nós estamos no limiar de uma catástrofe alimentar e hídrica no Brasil. Isso não é nada, não tem um pingo de exagero no que eu estou dizendo. Não, é a dura realidade, professor. Quero agradecer sempre a sua participação aqui, mais uma vez hoje. Muito obrigada por nos atender, assim, de supetão, inclusive, porque, de fato, quando a gente fala sobre meio ambiente, você tem sido nossa autoridade aqui no Bom para Todos, professor. Tem muita gente boa, melhor que eu, mas eu estou sempre à disposição de vocês. A gente gosta muito de conversar com você. Obrigada, professor. Um beijo grande para você, até uma próxima. Até a próxima.